O teu número de horas no dia, ele é altamente limitado. Então você não tem como escalar o seu número de horas. Enquanto as pessoas ricas elas buscam a companhia de indivíduos positivos e bem-sucedidos, as pessoas de mentalidade pobre buscam a companhia de pessoas negativas e fracassadas. Isso aí. Talvez até para se sentir um pouco melhor, né? Uhum. Ou seja, a sua embriaguez é tão grande que a minha parece pequena. O Jordan Peterson falou isso uma certa vez. Então tem esse ponto de fato. E tem aquela ideia muito conhecida de que nós somos a média das pessoas com quem convivemos. Não é exatamente a média, mas somos influenciados. Se você anda com um grupo de pessoas e os 5 só comem besteira e fumam, daqui a um tempo provavelmente você vai estar comendo besteira e por mais que não fume é um fumante passivo. Agora você anda com pessoas que se alimentam bem, que estão começando negócios, que tem outras preocupações com a vida, pensando no futuro, por exemplo, você tende a ser influenciado por essas pessoas. Mas eu escolhi esse princípio principalmente porque ele começa esse capítulo falando sobre pessoas que têm cônjuges negativos. Porque ele coloca lá perguntas que fazem no treinamento pra ele. Isso é muito complicado. Eu recebo isso, tenho certeza que você recebe também. João, como é que eu mudo a cabeça do meu cônjuge? Todo dia. Só que não muda, né? Não muda. Não muda, a não ser que a pessoa queira mudar. Então o que ele fala é que, olha, você pode tentar mostrar através de programação verbal, de exemplos, de episódios específicos, mas se o cara não quiser mudar o modelo de dinheiro dele, trocar os arquivos, não vai dar certo. Inclusive ele fala que talvez seja interessante tomar uma decisão corajosa, que é encerrar um relacionamento que não vai levar a lugar nenhum. E eu fui refletir de fato. Eu tenho um relacionamento maravilhoso com a Malu, e a Malu sempre me apoiou em tudo que eu fiz. Sempre. Lá atrás, quando eu falava que com 20 anos eu fiz uma declaração, né? Falei que com 30 eu ia ter 1 milhão, depois eu descobri que era inflação, mudou pra viver de renda, porque eu não sabia quanto ia ser 1 milhão. E quando eu falava isso, todo mundo ria da minha cara. Tava muito longe, né? Só que eram 10 anos. A Malu, desde sempre, ela acreditou em mim. E ela assumiu aquilo como uma meta pra ela também. E ela sempre me apoiou durante todo o trajeto. Ela nunca falou assim, não vai dar certo. Ela sempre tava lá do meu lado. Se ela não tivesse do meu lado, se ela fosse uma pessoa que me criticasse, que me botasse pra baixo ao longo do caminho, com certeza eu não estaria mais com ela. Perfeito. Porque, embora eu sempre tenha amado muito a Malu, eu me amo mais. E eu acho que uma questão de respeito que você tem que ter consigo mesmo, com a própria vida, se você tá num relacionamento que você não tem apoio, pense se vale a pena tomar uma decisão corajosa e encerrar isso. Porque vai ser melhor pra você e pra essa pessoa, provavelmente. Porque não tem como ficar junto durante muito tempo sem apoio mútuo, sem admiração. E se o cara só te critica, não apoia, às vezes não te admira, é melhor partir por uma outra. No arquivo da riqueza, ele sempre fala do arquivo e no final tem uma declaração. Eu vou repetir, e se possível em casa, vocês repitam alto a ponto de incomodar o vizinho. Ele diz aqui, declaração: eu imito as pessoas ricas e bem-sucedidas. Eu busco a companhia de pessoas ricas e bem-sucedidas. Se elas podem, eu também posso. Eu tenho uma mente milionária. É isso. A gente usa isso como inspiração, não é uma comparação pra se diminuir, mas é pensando, se esse cara consegue, eu também consigo. E aí se você consegue um pouco mais, o outro olha de volta e fala, então eu consigo. E fica uma evolução. As pessoas ricas preferem ser remuneradas por seus resultados. As pessoas de mentalidade pobre preferem ser remuneradas pelo tempo que despendem. E aí que tá o ponto, né? E hoje é muito mais fácil a gente ter essa remuneração por resultado pensando em rede social. A gente quer ganhar, por exemplo, por tamanho de público que a gente atinge, por número de visualizações. A gente quer fazer cada vez mais resultado com o mesmo esforço específico. A gente tem muita confiança que a gente vai conseguir fazer esse tipo de coisa. Agora, o cara que não tem confiança nisso, ele não quer resultado. Ele fala, pô, vou gastar 1 hora, então me paga por hora ali, né? Só que isso não vai te levar a lugar nenhum, porque o teu número de horas no dia, ele é altamente limitado, pô. Certo. Todo mundo tem no máximo 24. Você tem que dormir, sei lá, umas 7, 8 horas aí. Em termos de sustentabilidade vai ser mais ou menos isso. Você tem um tempo pra comer, tem outras atividades, precisa ficar com um cônjuge, com família. Então você não tem como escalar o seu número de horas. O que você pode fazer é ficar mais produtivo, cobrando mais por hora, ou atingindo mais pessoas durante aquele período de tempo. As pessoas ricas se aprimoram constantemente, porque o aprimoramento ele nunca acaba. E uma frase que as pessoas me falam às vezes assim, eu falo, cara, tá errado. É quando o cara fala, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu sei o suficiente. Não tem como saber o suficiente. Então, eu acho que de fato o que separa as pessoas de mentalidade rica daquelas que têm uma mentalidade pobre ainda é essa questão delas sempre entenderem que há algo mais a saber, há um ponto que você não domina ainda. Uma cabeça, por melhor que ela seja, ela não tem todas as respostas, porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então, quanto mais cabeças você tem, boas cabeças trabalhando para você, contigo, maior a chance de ter boas respostas e ter mais conhecimento. E aí você nunca para de aprender e o seu time também nunca para, resultados podem ser exponenciais. Que é uma frase do Sêneca.
O Sêneca falava que do mal não pode nascer o bem, assim como um figo não nasce em uma oliveira. Porque o fruto corresponde à semente, né? E no caso aqui, o fruto, os resultados vão corresponder não só à semente, à raiz. Então por isso que ele fala, troque o seu modelo de dinheiro. Identifique aquilo que não te favorece. Você não é a gravação, você é o gravador. Se não te favorece, tira e adota uma gravação nova. Porque o conhecimento está disperso pela sociedade. Então se você encontrar uma boa cabeça, cola nela para que você possa extrair o máximo de aprendizado possível.